Olá, está começando mais um videocast horário de visita do Hospital São José. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, posso dizer que é uma honra tê-la nesta mesa, neste videocast. Conosco hoje a nossa vice-diretora do Hospital São José e diretora administrativa, uma pessoa que já tem bastante tempo ali dentro, e é uma honra, uma alegria receber a senhora aqui, irmã Terezinha Bus. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia, pelo convite. Estamos aqui para partilhar um pouco da vida do Hospital São José. A irmã Terezinha, por onde passa, aí, seja em Uhum, loja, seja em qualquer instituição, entidade da cidade, já é uhum, conhecida, né, irmã? Porque já faz bastante tempo. Conta um pouco da história da senhora pra uhum, gente, né? Eu acho que as pessoas ficam um pouco curiosas por saber assim. São irmãs que administram o hospital, né? As irmãs que cuidam, as irmãs que uhum, vieram pra cá. uhum. E ter este trabalho. O que as irmãs fazem dentro do hospital? Tem muita gente que pergunta isso pra mim, sabia? Conta Não, um pouco pra gente, e aí, irmã Terezinha Buzzi, como é que foi a sua chegada no Hospital São José? quando eu fiquei irmã, logo no segundo ano, pediram para eu vir para o Hospital São José. Nós temos um compromisso pelos votos, né, de tentar atender os chamados que as irmãs fazem, acreditando na pessoa, acreditando também na capacidade e acreditando que isso é o melhor para ela, para a instituição. Foi nesse sentido que a nossa provincial me pediu para vir. Para mim foi um desafio muito grande, eu confesso que eu chorei, eu não É? sabia, meu Deus, eu tive medo de início, porque eu não conhecia, era um mundo desconhecido para mim. Sim. Mas eu cheguei no hospital, o meu serviço foi no RH do hospital, um serviço que toca o meu coração até Ah, hoje. é? Foi bem interessante começar a vida do hospital conhecendo lá, por esse lado As humano pessoas. as pessoas, tá? Então, é uma coisa que me toca e eu acho que elas me ensinaram muito na E a vida. senhora estava onde? Qual era o papel, né, dentro da congregação que a senhora desempenhava antes? Já tinha alguma função? Como é que era a sua vida antes de estar no Hospital São José, irmã? Eu estava em Santo Antônio da Patrulha, estava terminando o segundo grau e trabalhava Veio pra cá cedo. cedo, cedo, logo. E aí estava terminando o segundo grau, trabalhava na secretaria, então eu sempre tive uma função mais ligada à parte administrativa, Sim. tanto lá quanto aqui. Já era um chamado de Deus para cuidar dessa parte administrativa, né, irmã? Eu acredito que sim. E faço com muita alegria É. esse É trabalho. notável. É Todos isso. que passam lá pelo Hospital São José conhecem a senhora. A senhora é natural aqui de Criciúma, irmã? De onde a senhora é? A sua família é de A onde? minha família é de Rio Rio Fortuna, Fortuna, aqui pertinho. sim, aqui bem pertinho. Ah, E nós somos em 9 irmãos, 2 dos quais já estão na eternidade, com aham. certeza torcendo por nós. Sim. E sempre tive muito apoio de meus pais. Para minha mãe foi difícil me deixar vir É? para o convento, Ah, bem é? difícil. Ela disse: não, tu tem que ficar comigo. Eu disse: mãe, um dia eu vou sair, mas eu disse. Aí no fim ela e o pai conversaram, chegamos num acordo e eu vim para o convento bem feliz. Ô, E, irmã, a gente sabe que as irmãs, a uhum, congregação das uhum, Irmãs Escolares de Nossa Senhora, que é quem uhum, administra o hospital, né? sim. A gente comentou isso no videocast com a irmã Isolene. É a única entidade de saúde que existe de vocês no mundo. Todas as outras entidades e todas as outras Uhum, empresas, uhum, digamos assim, que vocês uhum. cuidam e administram são escolas, né? Como é que surgiu essa ideia de ter um hospital onde a congregação, onde vocês, irmãs, IENs, né, que vocês costumam falar, cuidasse? Como é que foi? As irmãs vieram para o Brasil em 1935. Sim. Aí, em 1936, o Hospital São José foi inaugurado. Aí a comunidade pediu a presença das irmãs de uma congregação, não Definiu qual era? definiu qual Aham, era, mas pediu para o bispo claro. essa presença das irmãs.
Aí o bispo lembrou que não, as irmãs escolares, que não era bem essas que ele tinha chamado, Sim, mas os desígnios de Deus às vezes sim. atravessam os A gente planos não humanos, conhece, é né? verdade. E as irmãs ficaram com medo de início também. Não é só eu que tive medo, as irmãs também. Assim, pô, mas nosso carisma é educação. Ele só disse assim: ou vocês assumem ou vocês deixam. Olha, E o bonito dessa história é que as irmãs, desde o início, abraçaram de corpo e alma essa obra. O hospital era muito pequeno em sim, 1936. Aí, como elas vieram da Alemanha, elas conseguiram muitos recursos da Alemanha, tá, sim. de diversos órgãos, porque desde o início elas sentiram a necessidade que o hospital tinha que crescer. As demandas da comunidade eram muitas e elas tentando responder positivamente às necessidades da Eu já época. tive acesso a alguns livros, É, né, de aham, contabilidade, onde elas marcavam é, assim, era muito bonito de ver, tem isso é, guardado ainda, vocês têm aham, uma dúzia de é, ovos, um frango, e tem é, tudo isso, é. toda essa contabilidade já era feita naquela época, esse cuidado, né, irmã? Eu acho que com muito mais cuidado do que hoje ainda. Não, mas hoje a gente também é muito fiel E na só que hoje contabilização de todos os tem a dados, né? tecnologia a nosso favor, né, Tem a irmã? tecnologia a nosso favor, mas elas era tudo manuscrito, inclusive os pacientes que internavam, elas tinham uma letrinha muito bonita É, eu já tive e acesso a esses assim, livros. ó, elas se doaram muito, É. Kátia. Se o Hospital São José é hoje o que ele é fruto do esforço, da dedicação, do sacrifício, eu diria, não só das irmãs, mas de cada colaborador que foi se Sim. agregando junto com as irmãs. É, Conta-se na história uhum, ali, né? Já li, já aham, reli, já escrevi é, várias vezes sobre essa história é. também. Que antes, quando o hospital começou a história do hospital, alguns colaboradores dormiam ali dentro do hospital, A- né? Por que, a senhora sabe dessa história? Por que, que tinha essa necessidade? Existiam poucos colaboradores, Aham. tá? E vinha muitas meninas de fora, Ah, de outras de cidades, outras assim. cidades, e os pais tinham um cuidado, um carinho muito grande por elas também, e sabendo que elas ficavam hospedadas no hospital, eles tinham uma Tinha. confiança muito grande. É. De vez em quando, quando eu encontro com uma ou outra, assim, pai, irmã, como era bom aquele tempo. Esse As- cuidado, essa proximidade, né, irmã? Essa proximidade e também não tinha horário. E hoje não tem É, nem como contar, né? Nem, a senhora conhece todo é, mundo? Quantos colaboradores hoje são? 1.600 e... em torno de Dá 1.600, para cara. conhecer todo mundo, não, né? Não, Não, né? não conheço todo mundo, mas eu te confesso que é uma alegria muito grande encontrar cada dia com os colaboradores. Agora, no caminho que a gente vai para a capela de manhã cedo, eu encontro Sim. muita gente, nas horas do almoço, da janta. eh, eu sinto uma alegria muito grande em poder me encontrar tanto com eles quanto com os médicos, porque eu acho que são eu sempre digo, sem o colaborador e sem o médico, o hospital não funciona. Sim. Então, a gente tem que ter Faz parte realmente, do... faz parte para que o paciente possa ser melhor Ô, atendido. irmã, a senhora tá falando agora, Uhum, né? O momento em que a uhum, gente vai para a uhum. capela, vocês têm uma rotina, né? As irmãs, além de cuidar Isso. da parte administrativa do hospital, porque a gente vê vários Uhum, setores uma irmã, né? Na direção uhum, tem algumas uhum, irmãs, na direção do nosso é, plano de saúde também tem uma irmã lá. Na direção, na coordenação ali uhum. da parte de procedimentos cirúrgicos, tem uma irmã. Além de tudo isso, vocês têm a rotina de vocês, dá conta de tudo? Oh, Tem que dar? a gente se organiza para nunca falhar o essencial. Eu, pessoalmente, eu tenho a minha organização pessoal Sim, e eu começo o dia realmente fazendo o que é essencial, o que me dá força para viver bem o dia, para me relacionar bem com as pessoas, porque às vezes não é fácil, não. né? Mesmo assim é Tem que buscar a difícil presença de Deus sempre, né, irmã? buscar a presença de Deus sempre. Aí a gente tem missa, depois toma café, e nós também temos a nossa vida,
de votos, pobreza, obediência e castidade, mas a gente também tem o compromisso da vida comunitária. Então, a gente Sim. sempre se esforça para estar se encontrando, para estar rezando juntas, mas com isso tudo, a gente procura também aquele tempo pessoal que a gente pode se relacionar mais diretamente com o nosso Deus. Quanto tempo a senhora está no Hospital São José na parte, enfim, né, de todos os setores, mas quanto tempo a senhora Eu está lá? tenho 2 períodos no Hospital São José. Eu fiquei de 77 a 96, eu saí por 7 anos e retornei em 2003. Então, eu tenho 39 anos de Hospital São José. 39 anos. Para mim foi muito importante aquele tempo que eu saí, Aham. porque eu me dediquei primeiro no serviço da província, Sim, mas depois eu fui trabalhar numa realidade de muita pobreza. sim. Aí eu me dei conta de quão feliz eu era na minha família, depois no convento, diante daquela realidade. Então, eu criei um amor muito grande e um comprometimento com os pobres. Próximo. E, sobretudo, aqueles que não têm o necessário para o seu Sim. dia a dia. Aprendi muito com eles. É. Eles me ensinaram a partilhar do que eles não tinham. Por isso, essa Então, essência de vocês, esse cuidado em ainda manter, né, inteiro ainda o atendimento por meio do Sistema Único de Saúde. Isso vocês veem como necessário? Nós vemos isso como uma grande missão. A Sim. nossa congregação, Kátia, ela nasceu exatamente para dar uma resposta às necessidades da época. Não, as irmãs que haviam lá no início das guerras napoleônicas tinham sido expulsas do colégio e o bispo ficou muito preocupado porque as meninas não tinham formação nenhuma. Aham. Nenhuma. Então, um bispo, assim, ó, muito achegado e muito preocupado com toda aquela decadência moral, ele foi trabalhando uma Teresa, que é a minha fundadora, Aham. Fundadora da já congregação de da vocês, né? congregação, né? Desde a sua mais tenra infância, ela era filha única. Aham. E para que ela, assim, ó, ele já pensava, eu acredito, numa congregação, mas a principal preocupação dele foi que ela tivesse uma escola para meninas, porque ele e ela também nos ensina isso, e aqueles que trabalharam depois na continuidade do Bispo Wittmann, porque em determinados momentos que a obra parecia que ia florescer, Deus chamava um dos amigos dela para a eternidade, mas outros, ele ia colocando outros no lugar, e aí ela tinha consciência assim, ó, boas meninas, boas mães e uma boa sociedade. As mães têm um papel muito Fundamental, grande, né? fundamental. A educação dos filhos. Então, foi a Isso. partir dela em que começou a ter Isso. essa preocupação com o ensino, com a educação para algumas meninas em que ela. E daí nasceu a congregação de vocês. Aí nasceu a congregação. E hoje vocês têm sedes, digamos assim, espalhadas no mundo inteiro, né, irmã? Nós estamos no mundo inteiro, nos 5 continentes. 5 continentes. A congregação, claro, não tem mais tantas vocações, sim, porque as famílias diminuíram. Sim. E para ser hoje, responder ao chamado de Deus, tu tem que ter, com ele nasce uma missão e nasce uma vida diferente do que o mundo dá. Sim. Eu sinto isso muito, porque tu tem que ter algo interior muito profundo, que tu acredita certa, né? Que vale a pena tu seguir por um outro caminho, não aquele que é mais fácil. Mas não é difícil, né, irmã? Não, eu gosto muito. É uma alegria, é nítido isso ver em vocês, assim, essa alegria de servir o próximo. É muito claro isso em vocês. Eu gosto, me sinto feliz também. Às vezes é difícil lá, não vou dizer que não é, mas com certeza. Eu faço com alegria o que me cabe fazer.
É. Mas a gente sempre vê Uhum, muito assim, quando a gente uhum, ouve a respeito do uhum, Hospital São José na cidade, né, das pessoas, das uhum, rodas de conversas, uhum, enfim, por aí, né, não só na cidade de Criciúma, tá, uhum, irmã? Porque vocês sabem que vocês uhum. hoje, o Hospital São José hoje é um dos maiores hospitais do estado de Santa Catarina. Então, assim, ô trabalheira que foi, né? Ô trabalheira, foi muito tempo aí de estrada, de chão, de, Foi. né, quilômetro rodado para chegar hoje. É. E é nítido isso, porque as pessoas, o que elas falam? O que seria da gente, o que seria da cidade se não tivesse as Uhum, irmãs aqui na cidade? Já ouvi isso muitas e muitas vezes, é. porque não é Uhum, só uhum, toda a tecnologia que vocês aplicam, que vocês buscam, todas as melhorias que vocês querem fazer naquele lugar, mas a preocupação com a dor do próximo, com a dor da pessoa. E a gente vê vocês caminhando pelo hospital, vocês indo nos quartos perguntando como é que estão os pacientes, vocês falando com as uhum, pessoas, e isso é muito bonito, é muito lindo. Porque hoje a gente vive numa sociedade uhum, tão egoísta, né? É uhum, muito bonito ver que existe. Eu brinco sempre que o Hospital uhum, São José é uma cidade, porque lá dentro parece que a gente está em uma à parte, né? Então, assim, a preocupação com a dor da pessoa e vocês, sabe, sai do coração de vocês, a uhum. gente consegue enxergar isso. E muita gente lá fora, mas as pessoas não sabem como é que é estar lá dentro, né, irmã? Dar conta de tudo aquilo, né? É, É é. mais difícil? Uhum, Não, Kátia, a gente vai levando um dia de cada vez. uhum, Conta um pouco como é que é esse processo de administrar, né, uma entidade tão uhum. grande como o Hospital São José. Eu te conto que eu sinto uma alegria muito grande quando eu vou visitar um doente. A gente sente assim, ó, tu tens uma missão com cada doente. Eu fico muito contente, nós temos as irmãs Anselma, a irmã Cristiane, que tem uma dedicação muito grande na parte pastoral com os doentes. Uhum. Eu fico maravilhada com o que elas, assim, Fazem. partilham com a Aham. gente. Quantos momentos que a gente sente realmente a presença de Deus, que elas transforma a vida das pessoas. Comigo, eu também tenho vários exemplos. Não visito muito pelo meu compromisso, mas Sim. sempre que eu posso, não sei, nós tínhamos uma irmãzinha que me dizia assim: ó, eu sinto muito mais alegria em dar do que receber. Eu saio fortalecida de cada visita que eu faço. As pessoas me marcam profundamente. E a gente gosta muito, por exemplo, trabalhar com SUS, tanto que 85% dos nossos atendimentos são para o Sistema Único de Saúde. Aham. Agora, pena que a remuneração do SUS é tão pouca. Sim. Nós temos uma tabela que há quase ou há mais de 20 anos não foi reajustada. É difícil, né, Nós trabalhar assim. temos um plano operativo que a gente tem que seguir lá de 2017. Salário aumentou, todos os insumos Tudo, né? aumentaram, os medicamentos aumentaram. Nós passamos por uma pandemia, a pandemia gerou um novo tempo com um custo muito mais alto e a gente está com aquele mísero contrato lá. E Sim. está difícil, mas Difícil. estamos em contato com os gestores Aham. e para que eles sejam sensibilizados, porque não é só a situação do Hospital São José. Sim, são Aqui eu outros. coloco de todos os hospitais. Sim. Assim, e quem é hospital de referência, como nós também somos, Uhum. ele sofre um pouco mais porque a resposta que nós temos que dar é maior. Os pacientes mais graves são conduzidos ao nosso hospital. Sim. E que bom, quantas vidas podem ser Sim. salvas por causa disso, porque o que é diferente é apenas acomodação. Mas a medicação, Equipamento, tudo. tudo o que serve para o particular convênio, serve para o SUS também. Irmã, a senhora Uhum, tocou num assunto aí, né, que foi uhum, o lado uhum, financeiro, que eu acho que é não, uhum, não adianta a gente uhum, não querer mencionar sobre isso, porque é o que uhum. gira, né? É o É, que move, é o que uhum, faz trazer o é, medicamento, é o que faz trazer a uhum, comida. E tudo funciona lá dentro do Hospital São José, né? O pão é uhum, produzido lá dentro, a roupa das camas, a roupa que as pessoas usam no centro cirúrgico é produzida lá dentro, né? Tem confecção lá uhum, dentro, tem uma cozinha enorme, tem padaria, tem
fábrica de móveis, tudo é feito lá dentro, né? Para que não haja necessidade de, se precisou, ter que chamar alguém até. Então, justamente para ter a assistência necessária ao paciente, né? Mas a senhora falou ali, porque muitas vezes as pessoas não entendem o processo de condução financeira de tudo isso, né? Porque é tudo muito caro. E a senhora tocou ali na pandemia, foi muito difícil, porque tudo aumentou. Mas o Hospital São José nunca, em nenhum momento, deixou faltar nada para os pacientes. Como é que faz essa logística toda, irmã? Existem pessoas de cada setor? Conta um pouco, assim, para que o público possa entender, né? O funcionamento desse grandioso lugar. Nós, ao ter ou estarmos à frente da condução desse hospital, graças a Deus que a gente tem uma equipe muito boa, nós temos médicos também comprometidos e muitos funcionários, ou quase todos, ou todos comprometidos conosco. Nós temos um planejamento estratégico da qual eles também participam. Nós temos reuniões seguidas com os gerentes, onde a gente partilha também as necessidades do hospital. E eu fico tão contente quando eles replicam e a gente encontra o funcionário dizendo assim: pá, realmente a gente pode colaborar e a gente vai, esse hospital é nosso, nós temos que ajudar. É bom porque hoje uma grande maioria são funcionários que moram em nossa volta e eles precisam, os familiares deles também precisam, os meus familiares já necessitaram muitas vezes do Hospital São José. E como é bom a gente ter um ambiente seguro, as condições necessárias para que esse paciente receba tudo. Acho que as pessoas não têm dimensão, às vezes, irmã, da logística e da grandiosidade que é aquele lugar, né? Porque tudo, exatamente tudo é contabilizado, tudo digamos assim, é justificado. Outro dia eu estava entrando, a gente tem no site, né, aquele portal Transparência, que fica no cantinho esquerdo da tela lá, e vocês fazem questão de mostrar tudo que vocês compram, tudo que vocês gastam, tudo que vocês pagam, justamente para não ter preocupação nenhuma, né? Tá tudo ali. É assim, ó, graças a Deus também, assim, o SUS paga o que paga, tá? Os convênios e particulares já pagam um pouco mais pelos serviços, mas também todo mundo tá assim, ó, quanto menos custo, melhor. E eu acho que o hospital também entende isso, colabora. Como qualquer empresa, né, irmã? Que o doente receba tudo o que deve receber, sem perder a qualidade. Sim. O Hospital São José, eu acho que é um hospital que está se destacando pela qualidade. Com certeza. Ele foi reconhecido há pouco tempo pelo Ministério da Saúde. Muito importante essa observação. Como um dos hospitais ou o Hospital de Santa Catarina que melhor utiliza os recursos públicos. Olha só. Sobretudo na gestão de leitos e tudo. Do giro de leitos. Giro de leitos. E isso eles vão. O Hospital São José vai ser exemplo de case de sucesso no Brasil, né? Como um hospital que fez o aproveitamento dos recursos financeiros. Então, assim, a gente está no caminho certo. Estamos com certeza no caminho certo. Mas, irmã. E só queria ainda citar, por exemplo, o protocolo do AVC. Ele me toca muito porque quando nós iniciamos, eu fui junto para Joinville também para conhecer como funcionava lá e depois os médicos, sobretudo a doutora Gisele Medeiros, ela se empenhou bastante para que isso se tornasse realidade. E outro dia o hospital foi homenageado pela empresa Angel, reconhecido como referência não só para Santa Catarina, para o Brasil e até internacionalmente. Então, alegria. Quantas vidas, Kátia, que às vezes no silêncio, às vezes as pessoas não sabem, só que ali, para que isso aconteça, o hospital não está olhando o que custa, o que não custa. É verdade. Então, mas se alegra com cada paciente. E falando nisso, assim, ó, quando em casa alguém sentir que a pessoa está com algum sintoma de dor de cabeça muito forte, algum sintoma de dormência,
que procure em tempo hábil, Imediatamente. porque esse protocolo a pessoa tem que ter 4 horas. E do tempo que ele sente o problema até o tempo que o hospital resolve o Sim. problema. Então, a gente realmente está atingindo os valores uns a mais, até a mais Aham. do que mundialmente é conseguido nos hospitais, mas é a soma de esforços do hospital, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, que traz os pacientes, já avisa o hospital Aham. com antecedência, e o hospital internamente está organizado. Eu falo esse porque Claro. o AVC tem consequências muito É que sérias. dentro do atendimento É, hospitalar, é. como nós somos um hospital referência, existem Uhum, alguns é, protocolos de é, atendimento é, para determinadas doenças, para determinados problemas, né? isso, E esse protocolo de AVC é um protocolo onde eles seguem uma normativa, digamos, né, para que o atendimento seja o mais rápido possível para que não gere sequelas no paciente. Assim como existe o protocolo de sepse, o protocolo de do várias outras infarto de agudo. infarto agudo do miocárdio, É, existe vários protocolos para que o paciente chegue ali isso. e toda a Uhum, equipe que está ao redor, desde recepcionista, atendente, enfim, já saiba o que fazer. Por isso tem esse, né? Então, com esses protocolos e com essa dinâmica que existe no hospital, o paciente que chega com algum problema mais grave, ele consegue ser atendido de uma forma rápida, eficaz, gerando uma melhora, né? E não sequela na vida. Então, toda essa preocupação o Hospital São José tem, né, irmã? Além de bons equipamentos, além de um corpo clínico extremamente qualificado, uma equipe que é incrível, assim, uma equipe multidisciplinar que cuida desde a parte emocional, psicológica ali do paciente, até a parte cirúrgica, que é a última etapa ali. Hoje a gente percebe, assim, eu brinco que desde que eu cheguei no hospital, que, né, já tô lá com vocês há bastante tempo, a gente nunca viu sem uma movimentação de obra naquele lugar. Tudo em busca da melhoria para o atendimento do paciente, Isso. né, irmã? Mudou bastante coisa desde que a senhora chegou há 40 anos atrás. O que a senhora pode dizer Meu assim, ó, como é que Deus foi essa do evolução? céu, como mudou. Muito, muito, muito. Na época não existia basicamente alta complexidade. O hospital estava ali para atender os tratamentos clínicos, primeiro a obstetrícia. Nós tínhamos muita pediatria internado, graças a Deus nós temos Santa Catarina, Sim. mas também diminuiu muito a questão da internação de crianças. Aham. Clínica médica, clínica cirúrgica, o habitual. Aí Criciúma foi se destacando, começaram a vir ortopedistas, nós tínhamos 2 lá no início, eu sei que eles trabalharam bastante, também neurologistas, e com isso o eles, não, mas precisa ter neurocirurgião, e precisa ter a ortopedia de alta complexidade, precisa cirurgia cardíaca, precisa a quimioterapia, a oncologia. Eu lembro, eu acompanhei muitas vezes uma das nossas irmãs para Florianópolis, e ela ia e voltava, e eu acho que o tratamento era assim bem pesado, na época ela sofria muito. Sim, Hoje nós temos esse serviço no São José e sim. atendemos muita gente ali. A radioterapia hoje também nós temos um dos melhores aparelhos Do de Santa estado. Catarina. A ressonância que conseguimos inaugurar Agora, recentemente, né, irmã? recentemente. Então, claro, não foi isso. Normalmente esses aparelhos assim, ó, mais sofisticados e um custo maior, eles são adquiridos através da captação de Sim, recursos. que é um Então, apoio muito a importante, né? gente agradece muito aos parlamentares, nossos deputados, tanto estadual quanto federais, pela ajuda que eles Sim, nos dão quando nos sim. destinam uma verba. Aham. Também os recursos através do Fundo do Idoso, que a gente consegue, outras empresas com a dedução do imposto de renda, dentro de programas pré-estabelecidos e de acordo com o governo federal, Aham. que cobra assim a prestação de contas minuciosa do Hospital São José. Mas é graças Que é apresentada. e é apresentada, sempre conforme o figurino.
E essa é uma gratidão muito grande que eu tenho. Mas outro dia eu fui no pronto-socorro, alguém tinha pedido para eu visitar um paciente, era à noite, já era um pouco mais tarde. Eu fiquei assim, ó, bem comovida. Às vezes a gente pensa, a gente está num lado, a gente às vezes escuta uma reclamação, mas quando eu estava lá, chegou duas pessoas correndo com uma maca, uma ah, Já dá uma parada, aflição, né, uma irmã? parada. Eu só vi gente correndo de um lado para outro, não é nem andando, é literalmente correndo para poder dar o melhor para essa pessoa. Eu fiquei comovida, eu disse, como é bom ter pessoas com a gente que são a nossa extensão junto a Sim. cada Mas, paciente. irmã, sabe É. que quando a gente Uhum, chega dentro do Hospital uhum, São José, a gente sente esse carinho uhum, e essa preocupação. Porque, uhum. assim, ó, desde o momento em que tu chega, lógico que vai ter em algum momento da vida que, tipo assim, ó, Uhum, a minha dor é maior que a tua. Então, o meu uhum, problema vai ser mais importante do que o uhum, teu, né? E muitas vezes, e a uhum, maioria uhum, das vezes, assim, a minha mãe já utilizou, eu já utilizei, minha família, uhum, eu costumo dizer uhum, que, olha, boa parte da população de Criciúma uhum, já fez uso dos serviços do Hospital São José, mas quando a gente entra lá, uhum, a gente sente assim, ó, o carinho e a preocupação em sanar o teu uhum, problema, né? Lógico uhum. que é ser humano, em É. algum momento ou outro Uhum, tu vai sentir dizer assim, ai, mas eu não fui bem atendida, ai, mas é porque assim, do outro lado, a pessoa que tá te atendendo também é um ser humano. Né? Então tem muito isso. Mas quando a gente entra no Hospital São José, a preocupação com o próximo e a necessidade de estar uhum, ajudando e sanando o teu problema é nítido. Quando vocês estão uhum, caminhando lá, esse uhum, carinho de vocês, irmã, de estar lá, de estar trazendo esse cuidado para com as uhum, pessoas, é muito. Eu lembro uma vez em que uhum, a gente estava num quarto, eu fui entrevistar uma pessoa, não lembro o que uhum, que era, o certo, assim, mas eu lembro que a pessoa me falou, falou a seguinte frase para mim: eu venho para cá porque eu sei do amor e do carinho das irmãs para com os só. pacientes. Uhum, E ela falou, lógico, mas assim, eu entendi a frase dela. Ela disse assim, uhum, ó, o médico que tá aqui, ele entende que precisa me cuidar. uhum, A enfermeira que tá aqui entende por quê? Porque elas receberam uhum, essa essência de vocês. Então, assim, esse carinho, uhum, ele tá no ar. Ele tá no ar lá. Então, assim, a senhora fala, né, uhum, da evolução, da uhum, tecnologia, a gente acompanha quando a gente vê as fotos uhum, antigas e vê hoje essa grandiosidade que tá. E aí uhum, tem novidades uhum. também vindo aí, né, irmã? Temos uma É, grande uma grande novidade novidade. com um bloco todo novo ali para acolher o convênio particular, mas também com uma atenção bem especial aos pacientes oncológicos. Eles Sim, vão ter 2 andares para o tratamento. Assim, ó, hoje a gente se esforça lá. Eu acho que eles têm um bom sim, atendimento, eles elogiam, mas é tudo. O espaço é pequeno, sim. porque infelizmente é muito grande o número de pessoas que precisam do atendimento. Então, nesse bloco novo, essas pessoas vão ser acolhidas Sim. e a gente está fazendo isso com muita alegria. Hoje a gente depende desses recursos do banco ainda, mas a gente confia na Divina Não. Providência, São José. Já deu certo. Já Já tá erguido, deu. já tá Não, lá. eu senti nitidamente a presença de Deus. É. Eu, num dado momento, sim, e agora? Mas na hora H a coisa se É. resolveu e a gente conseguiu caminhar. E vai ter mais uma Vai. extensão ali do Hospital É, São José, com um isso. nome É, novo, com um é, espaço novo, para é. garantir ainda Ah, mais ah, qualidade no atendimento aos isso. pacientes, tanto Uhum, oncológicos quanto particular e é, convênio, é isso, né, isso. irmã? É. Irmã, mas nesses Uhum, 40 anos de uhum, história, de uhum, dedicação, né, no cuidado com as pessoas, principalmente, mas na parte administrativa que por uhum, atrás uhum, dos bastidores existe muita função. Eu costumo dizer que depois uhum. ali da parte da cozinha ali, do refeitório para trás, é que pulsa, né? Muito É, forte, porque é o que é. dá Uhum, sustentação a tudo aquilo que as uhum, pessoas recebem lá dentro do hospital, né? uhum, Mas nesses 40 anos de estrada, de dedicação aí, uhum, existiu, assim, momentos em que tu, assim, Kátia, isso eu não esqueço na minha vida, foi muito importante eu ter passado por essa história. Conta alguma história, assim, uhum. que marcou o teu coração, irmã. Kátia, eu acho que a primeira história, eu diria assim, é a minha vida.
Sim. Essa eu coloco como a maior história. Eu, num dado momento, minha saúde fragilizou e depois eu consegui voltar e eu vejo nisso a mão de Deus. Sim. E assim, ó, o que me dá muita alegria é ver o colaborador comprometido com a vida do doente. Tem histórias lindas dos colaboradores. A gente às vezes pensa assim, ó, você falava do espírito. Uma vez uma me disse assim, eu nunca esqueci, quando eu vou fazer uma injeção, eu sempre peço para Jesus fazer por mim. Aham. É um sentido assim, ó, de respeito, de De grandeza cuidado mesmo, né? pelo doente. E assim a gente vê que tantos outros que a gente não tem, às vezes, a oportunidade de ter essa tanta proximidade, mas que tem uma história muito linda. Eu, assim, ó, quando eu vejo os médicos comprometidos, preocupados também com essa instituição, e eu sei que eles gostam muito do São José, Sim. eles lutam pelo São José. E a gente É o primeiro lugar que eles passam, é o né? primeiro, e eu acho que o São José é uma grande escola. Sim, com Então, certeza. É na isso essência ali de vocês, né, é. irmã? E nessa essência também eu falo assim, nós falamos das empresas que estão lá dentro, mas o ensino hoje é uma empresa grande dentro do hospital. Sim. Nós acolhemos uma escola técnica de enfermagem que forma mão de obra para nós, Sim. temos a residência médica e mais de 1.000 estagiários Que das passam por ano. diversas faculdades passam por lá. Toda na área da É, saúde, os estágios passam pelo isso, Hospital São José, né, irmã? isso. Mas assim, ó, e dentro do que mais me toca é o serviço que hoje eu exerço, às vezes sem saber por onde, eu digo para quem trabalha mais próximo, Deus vai providenciar. Sempre deu E certo, né, irmã? deu. A gente não dá conta, às vezes, Ah, tudo, já mas chorou, assim, irmã? ó, Já eu chorou? Já chorou? já chorei. Mas eu também chorei de emoção. É. Eu, assim, ó, outra coisa que me toca muito quando eu visito os pacientes, que a gente tem uma interação muito grande Sim. e isso, assim, ó, me marca muito. Eles me marcam. Sim, com a história. Eles me marcam, às vezes porque eles precisam de uma ajuda dentro do possível. Não consigo dizer não, mas também Eu não já sou vi. eu que não que vou dar a resposta, outra pessoa dá a resposta, mas as pessoas voltam muito agradecidas. Então, eu só tenho a agradecer muito, muito quem está no dia a dia ali com a gente. Eu aprendi muito, assim, ó. Eu cresci muito no convívio, nos serviços que eu exerci lá Sim. dentro, de respeito, às vezes tu tem que ter uma atitude mais firme também, mas é depois de tu também conversar, tu sentir Sim. que não dá, não deu, mas isso é bem forte Mas fica dentro de mim. com o coração e com a consciência tranquila de entender assim, eu fiz o máximo, eu fiz o que eu podia. Isso eu te garanto que Que sim, né? todo dia. E quando às vezes assim, ó, de noite, Jesus, ó, tu me perdoa, não foi bem como eu queria, mas Eu tentei. tentei. Ô, irmã, e de Uhum, todo esse tempo, né, de dedicação, de obra, de benfeitorias, de, uhum, né, uhum, qual foi um momento que a senhora disse assim, e agora? O mais difícil que marcou, mas que depois, né, uhum, a senhora disse uhum. assim, a gente teve que passar por isso. Ah, foi agora durante a construção. Nós tínhamos. A princípio não deu tão certo como o hospital havia planejado. Agora? Foi recente, Foi então? recente. É, quando tu está na parte financeira, Kátia, é o mais difícil, porque enquanto tu lida com pessoas, tu faz, mas é o coração Sim, que age muito. sim. Agora, ali, tu está diante disso ali. E agora, meu Deus? Aham. E Deus, na hora certa, se Foi? fez Foi? Deu, sentir. deu essa dor no peito? Deu. E É? eu sou muito agradecida. E por um caminho que eu não tinha pensado.
Ah, olha. Os outros não deram certo, mas Deus O colocou na dinheiro vida. sempre tá ali, né? Dando aquela dor de cabeça, né, irmã? Sempre, Ah, sempre, sempre. Mas assim, ó, eu acho que a causa vale a pena, vale a sim. pena. Então, eu coloco isso na minha missão como na parte financeira do hospital. Mas na parte que a razão de a gente estar ali é o doente, então eu Sim. coloco assim, ó, sobretudo os doentes que eu consigo alcançar, eu vejo que me faz tão bem assim, ó, aquela resposta, aquela interação, que eu só tenho a agradecer a Deus. É dom dele, não é Sim. meu. Assim, a minha família, Kátia, me apoia muito, 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 confia no meu trabalho e a gente está ali Sim, tem para. pessoas assim É, nessa sua é, é, trajetória aí a gente vê que a senhora é muito querida na cidade, a é, senhora é muito é, benquista, né? hum, Muitas pessoas assim, irmã é, Terezinha, né? Muitas vezes a gente vê quando vai em alguns lugares com a uhum, senhora que as pessoas vêm cumprimentar a senhora com muita alegria, com muita honra, né? Com muito hum, senso de agradecimento, assim, né? hum, Justamente por tudo isso que a senhora acabou de dizer. Eu me esforço para ajudar aqui, ali, a senhora cuida, é a diretora financeira, mas está lá ajudando um. Eu já vi a senhora no telefone, mas olha só, vamos tentar desse jeito, e assim. E já vi gente lá na sala da senhora, e a senhora hum, atende todo mundo com muito carinho. Pode ser hum, a pessoa que está lá ajudando a limpar o setor, como pode ser o príncipe da Inglaterra. A senhora vai atender da mesma forma. Mas a uhum, senhora entende que todo esse processo, essa sua construção de carisma hum. com o próximo, o hospital fez a senhora, transformou também um pouco isso no seu coração e nessa sua estrada, nessa sua trajetória toda, irmã? Muito, muito, Kátia. É. Mas assim, ó, o que me fez, o que me fez mais sensível ainda com a vida das pessoas é quando eu comecei a aprofundar o Evangelho de Hum, Jesus Cristo. Ele tinha atitudes tão humanas e tão divinas, nobres, né? nobres, nobres. Então, isso vai tocando dentro da gente e por que não? Mas eu tenho limitações também, eu sei disso. Mas a gratidão que as pessoas manifestam, eu considero como um É, carinho de Deus. é. É, Ô, irmã, é. e tá ali dentro, assim, vocês moram Uhum. dentro do hospital, para quem não sabe, né? As irmãs Moramos moram dentro dentro do do hospital, hospital. então, assim, Isso. sabem Uhum, exatamente tudo que uhum. acontece lá dentro, É, literalmente, né? é. Comem a Aham. mesma comida que as pessoas que estão lá dentro, Sim, vivem lá é. dentro, né? Isso. E, assim, Uhum, e vocês veem a evolução. A senhora falou que viu muita coisa acontecer, muita coisa mudar, uhum, e hoje a gente vê, né, aquela potência uhum, toda do uhum, hospital, né? Hoje o hospital vai ser, né, com o término desse prédio, o maior hospital em metragem quadrada, né, de área construída do estado de Santa Catarina. A gente uhum, vê, né, a senhora falou uhum, ali dos uhum, ajustes que tem que uhum, ter, porque hoje o atendimento maior é pelo SUS. Existe uhum. ainda algo mais que vocês queiram dos sonhos aí do coração de vocês? Pode dar um spoiler aí? Ô, Kátia, tudo que acontece na nossa vida, ela vai sendo decorrente de anseios, de necessidades, de respostas que a gente vai ter que ir dando a Aham. partir do momento que a gente tem. Talvez as necessidades apareçam ainda. Nós vivemos no mundo em rápidas mudanças. Sim, tem que Rápidas acompanhar, né? mudanças. É tecnologia nova, são desafios novos. Eu acho que a gente tem essa preocupação agora com a obra, mas seguramente o São José vai se esforçar para continuar dando essa resposta diante do novo que Vai eu sempre sei surgir. que vai acontecer, talvez nos próximos 4, 5, 10 anos Então tem ou coisa antes. vindo aí, Tem, gente. tem. E para isso a gente
a história do São José mostra que a gente não pode parar. É muito bom ouvir isso, né? Porque acompanhar a evolução do mundo, né? Estar atento a tudo aquilo que essa tecnologia, o avanço, enfim, traz. Isso tudo é benfeitoria e melhoria e atendimento com maior qualidade para os pacientes que Isso. tem equipamento lá dentro que eu digo, meu Deus, como é que a pessoa pensou nessa tecnologia toda, né? Justamente para dar uma melhor atenção, para trazer um tratamento melhor a esse paciente. A gente vê aquele acelerador linear lá para o tratamento oncológico. É incrível aquela máquina o que faz, enfim. Agora a senhora falou da ressonância, tomografia nova, toda aquela parte de exames de diagnóstico é muito importante para a resolução, né, de problemas, enfim, da detecção de doenças, né, irmã? Mas a senhora vê até agora o momento da senhora, e daí depois a gente marca um outro, sei lá, daqui a algum tempo, para a senhora contar mais coisas do que o hospital tem feito, né? Logo, muito em breve, a inauguração desse novo prédio com 9 andares, né, irmã? Vai ter Isso. novos leitos de UTI e muita coisa. Nós vamos ficar assim, ó, terminar 4 andares, mais o térreo e o subsolo. E depois ficam 3 andares para frente. O hospital já construiu tudo, porque isso é um sinal de crescimento. Isso. Nesse momento, os recursos, a gente vai até o limite possível, mas é o sonho de terminar depois. Mas vai ter, vai acontecer. Então, mas já tá. tem, eu sei, eu vou dar o spoiler que ela vai brigar comigo, mas eu vou dar, já tem projeto de um outro prédio do outro lado, e aí é uma conversa para um videocast. Para um outro videocast. Irmã, mas o que a senhora deixa de mensagem, assim, nesse tempo de trajetória da senhora? O que a senhora pode dizer assim, olha, hoje eu sou grata porque eu aprendi isso no Hospital São José, hoje eu sei que eu deixei minha marca. A senhora deixou marca na sociedade, aqui da nossa cidade, da nossa região, pode ter certeza disso. Sem o seu empenho, sem a sua dedicação, eu acho que muita coisa não teria acontecido. E o que a senhora deixa, assim, de recado e de aprendizado, até para reflexão das pessoas aí que Eu acho estão nos que ouvindo? sempre vale a pena a gente dar o melhor de si. Quando a gente dá, Deus dá muito mais. E também manifestar gratidão. Eu tenho muita gratidão com quem fez essa história comigo. Sim. Porque quando eu vim para São José, eu também não sabia nada. Eu cresci lá dentro. São José hoje é a minha casa, eu tenho a minha família de sangue que eu amo de paixão, gosto muito. Mas o São José, ele ocupa... É uma missão minha. Sim. Então, a família, a gente se comunica, a gente sabe que está todo mundo bem, mas aqui parece que a gente tem que estar mais presente. Sim. E, assim, ó, que cada pessoa que trabalha no São José, o que olha para o São José, que também tem essa presença, que dê esse apoio, que continue ajudando, porque o São José, ele não é das irmãs. Sim, ele é nosso, porque nós estamos à frente da liderança desse empreendimento, mas ele não é para nós, ele é para a comunidade. Sim. E aí, mais uma vez, uma gratidão aos médicos, aos colaboradores, aos doentes que a gente consegue ajudar. E, assim, ó, todos que, de uma forma ou de outra, tanto os deputados estaduais, federais, que eu já citei, os gestores que nos apoiam nessa nossa missão e que eles continuem ajudando e dando esse norte para o hospital poder ser essa grande resposta. Sim. Irmã, só desejo sucesso, né? Nessa caminhada, nessa empreitada. E de verdade, de todo o meu coração, assim, a gente... E eu vou, assim, tomar essa... como fala dos meus colegas colaboradores e médicos, enfim, de toda a cidade que eu tenho certeza que já passou pelo Hospital São José, são mais de 200 e tantos mil atendimentos por ano. Então, assim, boa parte da população... Eu acho que toda a cidade de Criciúma já passou pelo Hospital São José. A gente queria realmente honrar a vida de vocês, agradecer a dedicação de vocês por todo esse empenho
por toda essa, sabe, essa dedicação que vocês têm do cuidado com o próximo, porque eu posso dizer assim com propriedade, pelo tempo que eu tô lá e a gente já conhece muito, né? O que seria da nossa cidade se não tivesse o acolhimento de vocês. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, pelo esforço de vocês. Eu imagino e tenho certeza que não deve ser difícil à frente de uma das maiores empresas da nossa cidade, né? E mais complexas. E mais complexas, né? Porque administrar um lugar como esse não é nada fácil. Administrar esses recursos para que toda a cidade, todos os doentes sejam bem atendidos lá, não deve ser fácil. Mas que, como a senhora colocou aí muitas vezes, que Deus continue abençoando vocês e trazendo novas ideias e novas estratégias para que esse hospital só cresça. É o desejo do meu coração e eu tenho certeza que de todo mundo que passa por lá. Muito obrigado por esse tempo que é precioso. Tá. Vocês não têm ideia do quanto esse tempo é precioso. Tá bom. Mas esse espaço é do hospital. A gente quis fazer esse momento para que as pessoas conhecessem um pouco mais profundamente sobre o que é essa empresa, essa entidade, que é um dos maiores hospitais do estado de Santa Catarina. Obrigada e sucesso, irmã. Muito obrigado também por esse momento da gente poder falar um pouco daquilo que é o Hospital São José. E você dizia assim, o que seria da comunidade sem o Hospital São José, mas o que seria o São José sem o apoio também da comunidade? Sim, com certeza. Tá, vamos fazê-lo crescer, vamos ajudar, tudo que tiver ao alcance. A gente pode ajudar de tantas formas. Sim. Muito obrigado, Obrigada, gente. que Deus nos abençoe. Amém. A nós. Tá. Esse videocast, horário de visita do Hospital São José, a gente teve a honra de receber a irmã Terezinha Bus para contar um pouquinho de tudo aquilo que o Hospital São José faz ao longo dos seus 86 anos aí de história. Mas a gente continua no próximo episódio, a gente te espera aqui no horário de visita do Hospital São José.